Daniel, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu participar do nosso programa. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos falar um pouquinho sobre prótese de mama, né? E as dúvidas são muitas, doutor. Eu acho que quando a gente fala a respeito da questão da autoestima da mulher, ou mesmo de uma mulher que tenha feito algum tratamento por conta de um câncer mamário e se sente mutilada após precisar retirar parte do seio. Algumas mulheres não podem fazer a reconstituição na hora. A gente está falando de uma questão que vai além da estética, não é, doutor? Com certeza. Claro, a mídia traça muito a cirurgia plástica da parte estética, mas a cirurgia plástica tem uma gama de trabalhos para reconstrução de mama, tratamento de queimados, câncer, vários locais do corpo. E com certeza, acho que a palavra, num caso que você acabou de relatar, é a autoestima da paciente. Então, a paciente com uma autoestima, ela vai ter com certeza um resultado no tratamento melhor e uma vida normal mais rápida, né? O retorno à vida mais rápido. Doutor, quando a gente vai falar aqui sobre prótese mamária, mas quando a gente fala sobre qualquer cirurgia que possa ser feita na mama, a gente não necessariamente precisa de uma prótese, ou hoje em dia a gente prefere usar sempre prótese. Explica para nós os tipos de cirurgia para melhorar a mama que a gente pode ter. Bom, basicamente, se a gente for falar em cirurgia estética, a gente tem a prótese de mama para fazer uma cirurgia de aumento mamário, que é a tradicional, é o implante de silicone. A gente tem a cirurgia de mamoplastia redutora, onde a paciente tem aquela mama muito grande, a gente vai reduzir o volume dela e fazer a montagem da mama. E a gente tem a cirurgia de mastopexia, que seria elevar e tirar o excesso de pele da mama. Na grande maioria das vezes, quando a gente faz a mastopexia, devido à paciente ter tido uma perda de peso grande, uma pós-gestação, aí sim a gente vai utilizar a colocação de um implante mamário para substituir aquele tecido que a paciente perdeu. Não para deixar a mama grande, mas sim para dar firmeza e consistência a essa mama. Porque muitas vezes, por exemplo, depois de amamentar, as mulheres dizem que a mama fica flácida, né, doutor? Com certeza, porque a gente tem uma substituição do tecido glandular pelo tecido gorduroso. E o tecido gorduroso ele não dá consistência, então a mama acaba descendo, pitosando, que é caindo, e a gente utiliza a prótese para recolocar esse tecido no lugar. Então a mulher também não precisa ter medo de falar, mas vou ficar com o seio artificial, eu queria como era antes. Dá para fazer de uma maneira, mesmo utilizando uma prótese, que não fique tão artificial, né, doutor? Com certeza, a gente tem vários parâmetros que vai ser avaliado numa consulta e a prótese vai ser de acordo com o tamanho, o tórax, o tamanho da quantidade do paciente. Então cada paciente tem o seu tipo de prótese e modelo individualizado. Doutor, quando a gente pensa, por exemplo, em próteses de silicone, a gente já fez alguns programas, já trouxemos algumas aqui, tem aquelas que têm um formato parecido com uma gota, ao contrário, tem aquela mais redondinha. Isso existe também porque na anatomia cada mulher tem um tipo de seio? Com certeza. A gente tem a forma da mama, a gente tem 3 tipos: forma redonda, forma anatômica em gota ou forma cônica. Então, o tipo de tórax do paciente, o tipo da glândula do paciente vai determinar qual que a gente vai indicar. Aí a gente tem os perfis, que é o perfil baixo, moderado, alto e super alto. Também a avaliação do profissional indica qual é o melhor perfil para cada paciente. Eu quero entender já as maneiras que se usa, as maneiras mais seguras que se usa hoje para fazer a cirurgia, mas acho que um passo antes é importante a gente ainda entender sobre indicação. Eu já recebi aqui médicos, cirurgiões que dizem que às vezes a paciente chega com o nariz de uma atriz e fala, quero esse nariz. Quando a gente fala a respeito de mama, acontece algo parecido, doutor? O paciente ele vem com aquela foto que ele pegou na internet ou a foto da amiga. Então a gente tem que orientar o paciente e a gente vai, através de medidas, através do tamanho do tórax, do formato da mama, explicar para a paciente que para ela é melhor aquele tipo de prótese, aquele tamanho de prótese, para ela vai ter o melhor resultado. Quando a gente não respeita essas regras, a gente começa a alterar o resultado da cirurgia e não fica um resultado muito bonito. Doutor, quando uma mulher precisa da cirurgia, tem indicação para cirurgia, porque ela tem muito seio, começa muitas vezes a dar dores nas costas, alguns problemas no corpo começam a acontecer e ela fala, eu quero meu seio do mesmo tamanho. Dá para fazer isso? Dá para diminuir esse peso? O silicone é mais leve? Explica pra gente. O silicone ele tem a mesma consistência, o mesmo peso do tecido mamário. Então, se a paciente está
com incômodo de dor nas costas, a gente tem que reduzir a mama dela. Então tem que tirar o volume do peito. Se a gente colocar uma prótese, a gente vai estar só trocando o tecido mamário por uma prótese, o mesmo peso, e a paciente vai continuar com o mesmo problema, não vai adiantar. Doutor, ainda sobre indicação, queria saber sobre as mulheres que pretendem ter filhos, que nunca tiveram e querem ter, ou que já têm e está na dúvida se quer ter mais um, né, ou não, e essa paciente fala, será que eu que ainda penso em ter filhos, devo fazer essa prótese antes ou depois de ter filhos? Pode atrapalhar na amamentação? Explica pra gente, doutor. Não, na amamentação, a colocação de uma prótese, normalmente ela não altera o processo de amamentação. Mas se a paciente tem um projeto a curto prazo, eu indicaria primeiro ter essa gestação para depois realizar o procedimento, porque a gente sempre vai ter uma perda de volume, de glândula ou de gordura. Isso pode afetar o resultado no pós-cirúrgico, no pós-amamentação. De fato, uma mulher que tem a prótese, né, que já fez a cirurgia mamária, engravida ou de uma maneira inesperada ou porque planejou que seja, ela pode ter uma alteração no resultado que ela tinha antes daquela mama, né? Devido a essa perda e a elasticidade da pele. Então, quando ela perde um pouco esse volume depois de uma amamentação, a mama vai perder um pouco de conteúdo e, consequentemente, a mama pode ceder um pouco. Deixando claro que a prótese ela não interfere na gestação e na amamentação. As alterações que a paciente vai ter com ou sem a prótese são exatamente as mesmas. Perfeito. Tá? Doutor, chegou uma pergunta para nós que já tem a ver mesmo com a cirurgia. Elisângela de Caieiras, obrigada pela participação. Elisângela, qual a diferença da prótese colocada na frente ou atrás do músculo? E ela quer saber especificamente para quem faz bariátrica. Ela deve ter uma cirurgia bariátrica já então. Obrigada pela pergunta, Elisângela. A grande diferença é a proteção da prótese. A colocação da prótese em cima do músculo, que seria embaixo da glândula, é para aqueles pacientes que têm no mínimo 2 a 3 centímetros de tecido mamário. Então a gente vai ter aquela proteção para manter a prótese no aspecto natural. Agora, as pacientes que já não têm essa quantidade de tecido, principalmente o paciente pós-bariátrico, que ele perde muito tecido, aí sim a indicação seria colocar embaixo do músculo, onde o músculo vai fazer aquela proteção para não deixar a prótese com pequenas ondulações ou deixar a prótese muito solta. A indicação, então, vai depender de cada pessoa de fato, né? De cada pessoa, com certeza. No caso dela, que é bariátrica, provavelmente atrás. Atrás do músculo. Chegou essa pergunta aqui pra gente do Edmilson, ele é do Rio de Janeiro, ele quer saber se o homem também pode realizar um procedimento para retirar a mama, se é indesejada. Sim, esse procedimento chama ginecomastia e a gente realiza também, você pode tanto tirar a parte da gordura com uma lipoaspiração e depois você pode tirar também o excesso de glândula. Hoje em dia é muito comum, devido à autoestima, o paciente quer Imagina, andar na o homem, praia. às vezes, seja por peso ou por outras questões que possam acontecer, questões hormonais, às vezes tem como se fosse um seio mesmo, né? Sim, e às vezes chega a ter até uma queda, onde você tem que realizar a retirada de pele também, como se fosse uma cirurgia mamária feminina, para modelar o tórax do paciente. Não precisa ficar sofrendo com isso não, tem tratamento também para os homens, Tem tratamento, né, com certeza. Vamos entender um pouco sobre a cirurgia, porque quando a gente fala a respeito de uma cirurgia, qualquer cirurgia, a gente sabe que alguns riscos estão implícitos no que a gente fala. Então, é uma cirurgia, algum risco tem, um risco absolutamente zero. Aliás, nem parado dentro de casa você vai ter um risco zero para a vida, né? Com certeza. Se submeter a uma cirurgia, algum risco tem, mas são mínimos. Explica para nós, doutor. Como você falou, toda cirurgia tem seu risco, mas são riscos calculados. Então a gente vai fazer uma consulta pré-operatória, vai pedir alguns exames pré-operatórios para ver se o paciente está com a saúde plena, vai pedir um exame cardiológico, um exame de ultrassom de imagem mamário e se tudo estiver bem, aí nós vamos fazer a marcação da cirurgia, que tem que ser realizada em ambiente hospitalar por questões de segurança. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é a segurança, para que a gente realize a cirurgia sem nenhuma intercorrência, né? Falando com o Brasil inteiro nesse momento, a gente sabe que algumas pessoas podem falar, é óbvio, não é óbvio. Existem algumas cirurgias e a gente viu casos bizarros já saindo na mídia. Imagino que a gente nem teve acesso da tentativa de fazer essas cirurgias sem ser em centro cirúrgico, né, doutor? Às vezes até em clínicas, né? Com certeza. E a grande maioria das clínicas não tem uma retaguarda
se ocorrer qualquer problema, qualquer alteração que possa ter durante um ato cirúrgico, você não tem como resolver uma intercorrência. Então acaba gerando consequências graves e eu costumo falar, o barato nesse caso sai caro, porque é a vida do paciente. Doutor, vamos lá para a cirurgia. Quanto tempo pode demorar uma cirurgia? Essas duas maneiras que o senhor explicou que pode ser, uma delas é mais rápida, a outra é mais demorada. Como funciona? Não, em relação à colocação da prótese, é uma cirurgia bem rápida, normalmente dura em torno de 1 hora e meia para ser realizado. E tanto colocando em cima do músculo ou embaixo do músculo, o tempo cirúrgico é o mesmo. Recuperação, muitas mulheres querem fazer, mas ainda têm os filhos pequenos e se perguntam, devo ou não fazer isso? Vou poder pegar meu filho no colo logo em seguida? Explica pra gente, doutor. A cirurgia de prótese, realmente em torno de mais ou menos de uns 15 dias de repouso, sem levantar o braço, sem pegar peso, para depois aos poucos ir voltando às atividades normais. Dirigir também, né? Dirigir 3 semanas e atividade física pelo menos uns 45 dias, para você ter um pós-operatório correto e não ter nenhuma alteração depois. Então vai precisar de ajuda com os pequenos nessa fase, né, doutor? Com certeza. Se essa mulher, por algum acaso, acaba precisando pegar um filho no colo, ou eu tenho uma amiga, eu lembro que ela tinha trocado a prótese, ela estava dirigindo com 16 dias, eu falei assim, o que você está fazendo? Ela, só o meu médico não sabia. Eu falei, você é doida. Doutor, pode ser perigoso não obedecer o médico? Com certeza, porque o corpo do paciente depois ele informa que o paciente fez um esforço, carregou peso e as consequências, principalmente num pós-operatório mais tardio, é o deslocamento da prótese, é a abertura de uma cicatriz e até um sangramento. Então por isso que é importante fazer o pós-operatório, que faz parte do resultado da cirurgia. Doutor, onde ficam os pontos? Ficam escondidos? Então a gente tem, para a colocação da prótese, 3 locais. Seria no sulco mamário, que é o mais utilizado, naquela linha natural que o paciente tem na dobrinha, pode ser colocado pela areola ou pela região da axila. Então são normalmente aqueles pontos dados por dentro da pele, então praticamente fica uma linhazinha que depois, com alguns tratamentos, vai melhorando com o passar do tempo cada vez mais. A pergunta que não quer calar dá para fazer mais de uma cirurgia? Então a mulher já vai cuidar da mama, dá para ela aproveitar e fazer uma abdominoplastia, dá para de repente fazer uma lipoescultura, sei lá, ela quer retirar aquela gordura localizada que é uma lipoaspiração, dá para fazer isso, doutor? Sim, se o paciente estiver em condições de saúde ideais, num peso ideal, você pode realizar mais de uma cirurgia com segurança, desde que você estabeleça com o paciente algumas regras para no pós-operatório ele desenvolver normalmente, né? Fica muito tempo no hospital, doutor? Ou é Normalmente a prótese de mama em torno de 12 horas. Quando a gente faz mamoplastia ou mastopexia, normalmente dorme um dia no hospital, no dia seguinte já está indo para casa. Tem contraindicação para a cirurgia de mama? Normalmente não, mas algumas pacientes que têm algumas doenças autoimunes, não é bom colocar prótese. E se a paciente tiver algum problema grave de saúde, isso seria as contraindicações para a gente fazer a cirurgia de mama. Doutora, a gente tem vivido mais e a gente quer viver mais com qualidade de vida. Então antes a gente imaginava coisas que o cenário mudou completamente. Então uma mulher com 60 anos tem muita vida pela frente, tem muito o que fazer, muita viagem, muito passeio, quer se sentir bem com seu marido, com seu corpo, consigo mesma. E daí ela pensa, acho que quero fazer, mas tenho 60 anos, posso? Pode, se a paciente estiver com a saúde plena, não tem problema nenhum. Há 15 dias atrás eu fiz uma paciente com 73 anos. Sensacional, Era o doutor. sonho dela, tinha indicação e a gente realizou, o paciente está feliz, no pós-operatório, tudo tranquilo. Olha, chegou uma pergunta pra gente aqui que eu achei excelente, da Jane. Obrigada pela sua participação, Jane. Ela tá parabenizando o programa, diz que os temas são muito... já citei seu nome. São muito bons. Não vou fazer sua pergunta então no ar, tá, Jane? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a sua pergunta aqui, ela só falou no final, não cite meu nome, aí já foi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a sua pergunta, vou pedir pro doutor responder fora do ar e depois a produção grava um áudio com a resposta dele pra você, tá? Pra ninguém ficar sabendo aqui qual que é a sua pergunta. Agora, doutor, eu quero ir pro caso das mulheres que eu tinha citado aqui, que por conta de um câncer precisaram retirar parte da mama, em alguns casos precisaram retirar a mama inteira e nem sempre há indicação para refazer a cirurgia na hora. Caso haja essa indicação,
Precisa de um cirurgião plástico também? O médico que retira o câncer já faz a plástica? Explica pra gente como é que isso funciona, quando dá para ser feito na hora. Então, uma equipe para fazer um tratamento oncológico, ela tem o oncologista clínico, o mastologista, que é o profissional que vai fazer a retirada da mama, e o cirurgião plástico que vai fazer a reconstrução. Então, são dois profissionais que trabalham junto, têm a mesma estratégia, e é definido, normalmente antes da cirurgia, se vai ser feita a reconstrução no intraoperatório ou posteriormente. Doutor, quando a gente fala desse tipo de cirurgia, o SUS já tem coberto, né? Sim, o SUS, os planos de saúde, já está no rol da ANS como obrigatoriedade. Já vai muito além da estética, né? Sim, com certeza. E doutor, quando essa cirurgia não pode ser feita no primeiro momento, muitas vezes é difícil para a mulher, ela ainda está passando pelo processo do tratamento, tem que ficar um tempo, às vezes só uma das mamas sem, às vezes existem casos em que o câncer pega as duas mamas, parte da mama ou a mama inteira foi retirada, aí a gente tem outros problemas que do seio da mulher como um todo, que fica, como algumas mulheres dizem, deformado. Dá para reconstituir esse seio? Sim, com certeza. Às vezes você pode fazer a reconstrução somente em um seio, às vezes você faz a reconstrução num seio, o outro seio você pode fazer uma cirurgia que chama simetrização para deixar para ficar mais proporcional. Então hoje você tem vários tipos de tratamento, não só cirúrgicos, como micropigmentação de reconstrução de areola, onde a gente vai deixar cada vez mais perfeito esse seio no pós-operatório de uma cirurgia oncológica. Alguns trabalhos eu tenho visto sendo feitos por micropigmentadores que ficam, eles fazem uma técnica como se fosse 3D, né? Sim. Então realmente, visivelmente, fica super parecido com o seio original, né, doutor? Tem trabalhos tão perfeitos que, numa certa distância, é difícil você saber qual que é o verdadeiro. Perfeito, é muito bom a gente saber disso. Agora, doutor, uma outra situação que acontece algumas vezes, infelizmente, é o erro médico. Então, a pessoa foi fazer uma prótese, aconteceu um problema ali, não saiu esperado, e não só por erro médico. Às vezes o corpo trouxe uma resposta que não era esperada, a cicatriz ficou grande demais, questões de queloide e outras situações que eu já vi mulheres relatarem. Dá para fazer uma cirurgia reparadora nesses casos? Sim, com certeza. Aí depende muito do entendimento do paciente com o profissional. A gente tem que separar um erro médico de um resultado indesejado. Não era o que eu esperava, né? Isso acontece muito quando o médico indica um procedimento e a paciente quer um outro tamanho. Vamos dar um exemplo. O médico indicou 300 ml e a paciente quer 500. Eles acabam e o médico acaba colocando de 500 ml. Com certeza a evolução não vai ser a favorável. Então existe a possibilidade de você realizar uma nova cirurgia e consertar esse resultado que não ficou desejável para o paciente. Doutor, quanto tempo depois da cirurgia se vê o resultado definitivo? Normalmente uma cirurgia mamária é no mínimo de 6 a 9 meses. Para ser o resultado? Para ter o resultado definitivo. Quanto tempo essa mulher tem de tranquilidade após fazer a cirurgia? Tem ou não tem que trocar essa prótese? Explica essa história que já foi polêmica há alguns anos aqui. Então, hoje em dia, a gente não pensa a cada 5, 10 anos fazer a troca como era antigamente. Hoje as próteses, os materiais das próteses já estão tecnológicos, bem evoluídos. Então a gente vai fazer um acompanhamento. Se a paciente não tiver nenhum problema de contratura capsular, ruptura da prótese, que são procedimentos que podem acontecer, essa prótese vai permanecer até o fim da vida dela. A gente só vai fazer a troca caso tiver alguma alteração na prótese. Caso contrário, não há necessidade de trocar. Agora eu vou fazer a pergunta da nossa telespectadora Jane, que ela mandou uma mensagem e falou, não tem problema, pode falar meu nome. Então vamos lá. É ela que falou, né, Audrey, que pode falar o nome, né? Obrigada, que a produção está aqui me mandando pelo WhatsApp as perguntas de vocês. Então vamos lá. A Jane diz assim, boa tarde, parabéns, os temas têm sido muito bons. Retirei a mama esquerda e na ocasião, por vários motivos, não fiz a reconstituição. Faz mais de 10 anos, tenho que colocar o espaçador para depois pôr a prótese? Existe algum tipo de enxerto com a própria gordura? Quais são as minhas opções? Ela teve um câncer de mama e na ocasião o médico não recomendou a prótese. Obrigada pela sua participação, Jane. Então, obrigado pela pergunta, Jane. Colocação de um expansor ou não vai muito da quantidade de pele que o paciente tem.
Então, se a paciente tem uma quantidade suficiente para fazer a reconstrução, essa reconstrução pode ser realizada diretamente com a prótese. E hoje a gente faz uma cirurgia que é chamada de cirurgia híbrida, que você completa a colocação da prótese fazendo um contorno da mama com a utilização de gordura. Então, o expansor vai para casos onde a paciente teve que tirar normalmente totalmente a mama e não tem pele suficiente para a gente colocar a prótese. Então, no caso dela, varia muito uma boa avaliação e indicar o procedimento correto. Perfeito. Doutor, vamos falar um pouco sobre algumas situações que possam acontecer, como uma pessoa que tenha diabetes. Quando a gente fala sobre algumas cirurgias específicas, eu pergunto, porque a gente sabe que muitas vezes a cicatrização e a maneira como o corpo se comporta é mais específico para essas mulheres, no caso, ou até homens que precisem fazer a cirurgia. Quais os cuidados com diabetes tratado essa pessoa pode fazer? Sim, se o paciente tiver com o diabetes controlado, equilibradinho, não vai ter alteração nenhuma e pode fazer normalmente a cirurgia. Então eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta, continuo conversando com o Dr. Daniel Rufato, mas no próximo bloco eu quero entender um pouco mais ainda sobre as cirurgias de redução de mamas, quais as principais indicações, quando devem ser feitas. A gente vai para o break e já volta. O nosso programa está de volta, eu estou recebendo aqui para conversar com a gente o Dr. Daniel Rufato, que é cirurgião plástico, e nesse bloco vai falar com a gente sobre redução de mama. Doutor, eu quero já voltar entendendo, quando a gente fala a respeito da redução de mama em mulher, é diferente no homem? Explica para nós, são cirurgias diferentes? Normalmente quando a gente faz a redução na mulher, além da gente reduzir o volume da mama, você vai mexer no excesso de pele, na reposição da mama e na reposição da areola. No homem, que seria a ginecomastia, a gente vai tirar só aquele excesso que fica embaixo da glândula, da areola. Então, são cirurgias totalmente diferentes. Perfeito. Né? Vamos lá, quando a mulher tem muito seio, muitas vezes a mulher fala, sempre tive, eu já vi várias mulheres falando que tem muito seio, desde novinha o meu seio foi um pouco caído. Isso é recorrente de quem tem bastante seio, doutor? Com certeza, porque a pele não suporta o peso da mama com o passar dos anos, né? Então a tendência é a pele ir laceando e a mama ir caindo cada vez mais e, consequentemente, com o peso da mama, a mama vai descendo e a paciente vai querer compensar jogando as costas, então começa a dar problema na região cervical, problema nos ombros, então por isso que é realizada a cirurgia. Doutor, quais as principais indicações, então, para essa redução? Então, para a cirurgia de redução de mama, o volume da mama, o peso da mama. Essa seria a principal indicação. E para a cirurgia de mastopexia, para você elevar e tirar o excesso de pele. Vamos lá entender um pouco mais, doutor. O que essa mulher faz na vida? O sutiã que ela usa, as roupas que ela usa, podem interferir também como a mama se encontra? Com certeza, e principalmente o ganho e a perda de peso, aquele efeito sanfona, que quando você ganha peso, a mama vai aumentar. Quando você perde peso, a mama vai perder aquele volume e ela vai ficando cada vez mais caída. Então, são os hábitos, principalmente os hábitos alimentares, que vão determinar a alteração da mama. Porque muitas vezes uma mulher reclamava, de repente, que a mama era muito grande, e quando ela emagrece, não necessariamente o problema agora é o tamanho da mama, mas como essa mama ficou, né, doutor? Com certeza. Numa gestação, a gente vai ter alteração da glândula. E na perda de peso, a gente vai ter alteração da gordura que a mama possui. E é isso, a gordura vai sumindo e a mama vai cedendo. Agora, doutora, eu tenho muita curiosidade com relação a essas cirurgias, até mesmo essa de diminuição de volume, ou mesmo quando a mama precisa ser diminuída e ela está um pouco mais caída, se puxa. Como é que é isso, doutora? Explica pra gente. A gente vai mexer em toda a arquitetura da mama e o que vai determinar é a posição ideal que vai ficar a areola. Normalmente a posição da areola ideal seria normalmente na metade da região do braço. Então a gente faz essa marcação antes da cirurgia, faz a programação cirúrgica e aí sim vai retirar o excesso de tecido e retirar todo esse excesso de pele para erguer e deixar a mama mais firme. Colocar ou não uma prótese nesses casos, doutor? O que define isso? A quantidade de tecido mamário que o paciente tem no pós-emagrecimento, numa pós-gestação. Então, se a paciente tem uma mama muito gordurosa ou perdeu
muito tecido como se fosse nos pacientes pós-bariátrico, você vai ter que indicar para você resgatar esse volume. Caso a paciente tenha uma quantidade boa de glândula, que ela não vai alterar, a gente consegue fazer a montagem dessa mama e gerar uma mama mais projetada, mais bonita. Conversando também com uma amiga, ela falava sobre, ela amamentou, teve 3 filhos, amamentou os 3 filhos, e ela mostrou a diferença entre um seio e outro. Olhando para ela, eu nunca tinha reparado, mas aí ela puxou a blusa e falou, a diferença é muito grande. E quando ela mostrou, eu de fato vi e fiquei pensando o seguinte, o quanto para ela isso é importante, porque eu não tô vendo, mas de repente, quando ela vai colocar uma roupa de banho, ou mesmo quando ela tá se olhando no espelho, ela não tá satisfeita com aquilo que ela tá vendo. É uma diferença que às vezes pra gente nem é tão grande, mas para aquela mulher essa diferença é grande. Muitas mulheres que amamentam têm essa queixa. Dá para equilibrar isso, doutor? Sim, com certeza. Retirando um pouco mais de glândula de uma mama ou outra, ou até mesmo colocando próteses de tamanho diferente. Na grande maioria das vezes, o médico que vai mostrar para o paciente as diferenças que ele tem. A gente tem que mostrar sempre antes, para depois da cirurgia. Nunca a gente consegue corrigir 100%. Então, sempre fica alguma pequena diferença pré-existente para o paciente não se desesperar no pós-operatório. Doutor, quando a gente fala sobre essa assimetria, ela é comum mesmo em mulheres que não tenham amamentado? Sempre acontece? Sempre tem algum tipo de assimetria, pode ser por problema na coluna, às vezes um ombro é um pouquinho mais alto, às vezes uma mama é mais lateral que a outra. Então, sempre vai ter algum tipo de assimetria, isso é normal no nosso corpo. Doutor, nesse pós-operatório, ele muda se essa mulher está fazendo só uma cirurgia mamária de redução ou até mesmo as outras que a gente já citou aqui, e se ela vai emendar com outra cirurgia, uma lipoescultura, abdominoplastia ou algo assim, isso muda? E aí eu já pergunto, é o mesmo cirurgião que executa todas essas cirurgias? Normalmente é o mesmo cirurgião que executa e o pós-operatório acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, porque se você fizer uma cirurgia só nas mamas, vai ficar localizado mais, não mexer muito o braço, aí você já pode se locomover um pouco mais. Caso você faça a cirurgia de mama com o abdômen, a locomoção já é um pouco mais chato, você levantar de uma cama já é mais fácil, já é mais difícil. A própria higiene de você tomar banho também vai acabar influenciando um pouquinho no pós-operatório. Doutor, os casos de queloide, eu já vi algumas pessoas reclamarem que a pele, elas falam assim, né? A pele deu queloide. Outro dia, uma colega até me mostrou, a gente estava na praia e ela falou, já que eu vou te mostrar o que aconteceu. E ela mostrou um pedaço do seio realmente como se fosse uma casca grossa. Eu não sei a olho nu identificar se aquilo é ou não uma queloide, mas isso é uma resposta do organismo inesperada, doutor? Isso é uma resposta, normalmente, geneticamente, o oriental e o negro têm a tendência a formar uma cicatriz queloide, mas isso é da genética do paciente. Mesmo no pós-operatório, o médico vai estar acompanhando, tem tratamentos para a gente ir melhorando, mas não é no ato cirúrgico, e sim no pós-operatório tardio que o paciente pode desenvolver. Doutor, existe também algo que eu acho que paira no inconsciente, que muitas pessoas têm medo dessa prótese começar a vazar, dessa prótese explodir, cuidado com o exercício físico, cuidado para pegar o filho no colo. Tem esse risco mesmo, doutor? Bom, a gente partindo, que a gente pega as próteses, que tem todos os certificados, tem todos os testes realizados, é um procedimento muito seguro. E a prótese hoje, para perfurar, somente a perfuração de um objeto, ela tem várias camadinhas de proteção, o que não ocorria há 30, 40 anos atrás, que era somente uma camadinha. Então a prótese podia romper espontaneamente. Então, se a gente faz trocas de prótese de 30, 40 anos atrás, muitas das próteses estão rompidas espontaneamente. Então, você colocando uma prótese de primeira linha, que tem todos os certificados, isso daí com certeza não vai acontecer. O senhor tinha falado para nós no bloco anterior que cerca de 40 dias depois da cirurgia já é possível a prática de atividade física? Para a cirurgia só da colocação da prótese, sim. Quando a gente faz mamoplastia redutora, no mínimo 2 meses. Já chegou uma pergunta aqui pra gente que se a prótese pode virar, se colocar, fazer a cirurgia por baixo do músculo reduz essas chances. É possível a prótese virar, doutor? Pode acontecer. Normalmente acontece quando você coloca a prótese, a paciente tem uma perda de peso e como a prótese está acomodadinha, acolchoada pelo tecido mamário, quando a paciente perde peso, você perde um pouco desse acolchoamento e a loja onde está a prótese pode aumentar um pouquinho.
Então pode ocorrer em alguns movimentos que a paciente faz a prótese virar, pode acontecer. É raro, mas acontece. Doutor, nesse momento em que a gente vive, eu sei que muitas pessoas estão conseguindo retomar suas atividades e cirurgias que tinham sido adiadas por conta do Covid voltam a ser feitas agora. Quando a gente fala a respeito das próteses, das questões mamárias, essas cirurgias já voltaram a ser feitas? Sim, elas voltaram mais ou menos há uns 45 dias atrás, mas com toda a segurança, o paciente tem que fazer antes de internar o teste do Covid, a equipe também realiza o teste do Covid. Então, estando tudo em ordem, as cirurgias já voltaram a ser realizadas. Depois da cirurgia, doutor, a mulher que, por exemplo, fez a cirurgia, aproveitou para fazer nas férias, tirou 30 dias de férias, vai voltar a trabalhar. Vida normal, antes dos 6 meses, eu penso nisso. Qualquer roupa, tem um sutiã apropriado, algum cuidado ainda nesses 6 meses? Explica um pouco pra gente. Então, normalmente a gente usa um sutiã próprio, normalmente ele vai ser usado durante uns 60 dias e depois, aos poucos, o paciente vai evoluindo no seu pós-operatório. Depois de 30, 45 dias, quem vai se policiar é o próprio paciente. Fez algum movimento que sentiu dor, desconforto, ele não vai fazer novamente. Então, depois de 30, 40 dias, o paciente pode voltar às atividades sem pegar muito peso, sem fazer muito esforço, e depois a evolução é o paciente que determina. Para quem trabalha, às vezes, com algo que precisa de muita força, uma mulher que trabalha, por exemplo, como personal trainer, ou que tem o hábito de ir muito à academia, ou que tem alguma profissão que exige mesmo a força, doutor, uma atleta, enfim, é necessário um cuidado especial para essas? Com certeza, evitar esse esforço, pelo menos durante 60 dias, para depois, aos poucos, ir voltando às suas atividades. No caso da cirurgia para os homens, como funciona o pós-operatório? Ele é mais ou menos igual ao pós-operatório feminino, a diferença é que não tem os cortes, os pontos, ele vai usar a mesma malha cirúrgica e vai fazer um tratamento importante no pós-operatório, que seria a drenagem linfática, para evitar que acumule algum líquido. Mas como é uma cirurgia menor do que uma mamoplastia redutora, o retorno dele às atividades, com certeza, é bem mais rápido, em torno de 15 dias ele já está voltando, e atividade física uns 30 dias. Perfeito, doutor. Muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas. Para quem quiser entrar em contato, o site é o www.danielrufato.com.br e os telefones 0 operadora 11 3142 9875 e 0 operadora 11 9 6211 5826. Mais uma vez, obrigada, viu, doutor? E uma ótima tarde. Muito obrigado.